tendo como pano de fundo um céu nublado. Panos, o principal vilão desta incrível história, aparece com um cigarro nos dentes, abre o punho e uma borboleta morta cai. Ele caminha lentamente pelo telhado de um prédio alto, vestido com seu impenetrável terno azul-preto, equipado com dispositivos vilões e até inserções luminosas. Lentamente, passo a passo, ele se aproxima da borda e entendemos que ele está se preparando para pular. Sem hesitar um segundo, ele salta com segurança de uma altura de mais de 300 metros em direção a um novo crime. E no último momento, Panos aciona um dispositivo de voo, que são asas recobertas por material impenetrável, que, cortando o ar, emitem um som característico. Antes que ele tenha tempo de subir à altura anterior, alguém grita com ele e o chama pelo nome. Mais um segundo, e Panos voa após uma poderosa série de golpes de seu oponente, que conseguiu imobilizá-lo e tomar a iniciativa com as próprias mãos. Ethan, um super-herói com boas intenções, diz ao nosso personagem principal que ele veio apenas por ele, e que residentes inocentes não devem ser feridos durante a batalha que se aproxima, e Panos apenas sorri. No mesmo segundo, toda uma série de explosões poderosas trovejou e vemos que todos os edifícios foram explodidos e o quarteirão diante de nossos olhos se transformou em ruínas completas, envolto em fogo e fumaça. Panos, com o sorriso mais arrogante, regozijou-se, gabando-se de quanto esforço e tempo teve que gastar para colocar todos esses explosivos, e Ita não pôde mais fazer nada, apenas atacou o vilão com gritos. O herói ficou cego por sua raiva, e isso o impediu. Panos repeliu facilmente seu ataque com apenas um estalar de dedos e continuou seu monólogo vilão, aproximando-se lentamente de Ethan caído no chão. Naquele momento, ele se levantou e descobriu uma bala em seu peito. Ela não penetrou profundamente no corpo, mas ficou presa no tecido de seu traje, tirando-a. Lembrou a Panos que balas comuns não poderiam matá-lo. O vilão disse que sabia disso muito bem. Levou a mão fechada em punho à boca para esconder o sorriso e conter a risada. E a questão toda estava no volante. Assim que Ethan tirou, ele guinchou. E embora o herói não tivesse tempo de entender nada do que estava acontecendo, Panos já havia conseguido voar vários metros no céu para que a nuvem em chamas não o alcançasse, e por causa da explosão acabou sendo realmente enorme. Ita levou vários minutos para recuperar o juízo e entender o que havia acontecido. A essa altura, apenas uma nuvem de fumaça permaneceu da explosão, apenas seu traje e um pouco de cabelo foram danificados. Assim que recuperou o fôlego e se recompôs, imediatamente voou com um ruído característico, nem precisou de nenhum dispositivo voador para isso, rapidamente alcançou Panos e o agarrou. Uma briga estourou entre eles no céu. Entre golpes eles ainda conseguiram trocar farpas e gritar um com o outro. Panos perguntou sarcasticamente se ele sabia por que se tornou o alvo da caça. Ethan ficou terrivelmente irritado. Mas o vilão não desistiu, disse que em vão foi considerado um demônio do inferno, e perguntou se lembrava de quem matou seu pai. Essa pergunta acabou com o herói e ele atingiu Panos com todas as forças. Gritando e xingando, Ethan bateu nele. Gritou que Panos não tinha o direito de mencionar seu pai e carregou-o por quase todo o quarteirão da cidade com golpes e explosões. Este poderia ter sido o ponto final da rivalidade deles, mas não. O vilão Panos atacou a cidade repetidas vezes para lutar contra o herói Ethan, e depois disso ele ainda não conseguiu agarrar o veloz Panos. Ele não conseguiu impedir a tragédia nesta cidade. Eles começaram a falar sobre isso até nos noticiários. E não está claro o que motiva Ethan, a loucura total ou a vontade de perdoar o vilão. Muita gente morreu, algumas partes da cidade estão em ruínas há muito tempo devido aos constantes ataques, e ele deixa Panos vivo. E mais uma vez, quando o vilão já havia sido capturado, Ethan não o matou, mas começou a ouvi-lo. O vilão perguntou por que o herói se permitiu ser considerado o cão de guarda desta cidade, de onde veio tanta devoção, porque era por causa dela que ele sofria agora. Ethan respondeu orgulhosamente algo pomposo sobre a justiça que o move, o que fez Panos rir, que o interrompeu, dizendo que realmente tinha um rancor pessoal, e imediatamente atacou o herói distraído. Ethan milagrosamente conseguiu refletir vários raios azuis brilhantes e abrasadores apontados para ele, então arrancou um pedaço de asfalto e se cobriu com ele. Em seguida, ele o jogou em direção ao vilão, derrubando, e então, antes que Panos tivesse tempo de se recuperar de tamanha surpresa, acabou com ele com um golpe de bota bem no rosto. A máscara caiu do vilão, que escondia quase tudo menos os lábios e o queixo. Naquele segundo a respiração de Ethan ficou presa de surpresa, pois Lenton, seu velho amigo, estava se escondendo atrás do papel do inimigo jurado. E enquanto o vilão esfregava o rosto espancado e a mandíbula deslocada, Ethan não conseguia voltar a si.
Não conseguia acreditar que por 10 anos seu amigo estava mentindo para ele e tentando matá-lo. Emocionados, nossos heróis começaram a xingar. Panos acusou Ethan de nem se ver durante todos esses anos, e ele, por sua vez, afirmou que Simone lhe contou tudo, e tia Marta se comprometeu a cuidar de Panos. Então começou a especular em voz alta que Panos simplesmente desapareceu e durante esse tempo ele simplesmente planejou tudo. Então perguntou se nosso vilão estava feliz agora, ao que Panos apenas desviou o olhar. Alguns segundos depois, sem uma única emoção no rosto, ele disse um firme não. Ele quer que Ethan morra. Ethan estava confuso, seus olhos percorrendo os prédios destruídos ao seu redor. Ele pensou nas pessoas que estavam feridas. Lembrando-se de seu destino, o herói, sem hesitar, reuniu todas as suas forças e enviou um poderoso raio de fogo contra Panos, e o vilão, possuindo a energia oposta, começou a se defender. Eram fluxos de energia tão fortes e poderosos que, fundindo-se, causaram um salto no tempo e transportaram nossos personagens para o passado. Panos, ou, mais corretamente, Lenton, acordou na secretaria da escola. Por muito tempo não conseguiu recuperar o juízo e entender as conversas ao seu redor. A professora mandou um dos alunos ligar para o vice-prefeito. Ele se levantou, se virou e foi até o fundo da sala, e ligou para Ethan. Ele ficou cercado de colegas. Os rapazes ouviam a história de uma garota, e Lenton não conseguia acreditar no que via, não acreditava no que estava acontecendo. O personagem principal estava cheio de raiva. Seu colega perguntou se ele estava bem e ele murmurou algo baixinho. Depois pulou da cadeira e gritou. Ele se levantou da mesa, segurando um marcador nas mãos, e caminhou rápida e confiantemente em direção à janela. A turma inteira ficou em estado de choque. Eles assistiram com a boca aberta enquanto Lenton cobria a janela com algum tipo de cálculo. A professora o interrompeu, gritou e mandou ele sair do parapeito da janela e tomar o seu lugar, e o cara ficou tão furioso que começou a gritar de volta com ela. Depois disso, ele começou a falar em voz alta sobre seus cálculos e a comentar cada ação em palavras obscuras. Ele ficou completamente imerso em seus pensamentos. E quando chegou à resposta correta, bateu a palma da mão no vidro e se virou para os colegas, que não entenderam uma palavra. Afastando-se do parapeito da janela, Lenton ouviu uma conversa entre dois caras que discutiam sua estranha pegadinha. Virou-se e xingou-os em um sussurro. A professora tentou, sem sucesso, colocá-lo de volta em seu lugar enquanto ele vasculhava as gavetas da mesa em busca de uma arma e ainda tentava encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. Caminhando até sua mesa, ele disse em voz alta que não havia motivo para ficar com a cabeça nas nuvens. Sugeriu que havia sido mandado de volta no tempo, de uma época um pouco melhor do que seus tempos de escola, e decidiu que definitivamente encontraria uma explicação para isso. Lenton foi até a mesa de um de seus colegas de classe, tirou um canivete de seu estojo sem permissão e se alegrou com sua descoberta. Seus olhos brilhavam de raiva. Ele estava obcecado com sua ideia de terminar o que começou, atacar Ethan e matá-lo. O cara correu até ele, colocou uma faca em seu rosto, mas congelou literalmente a alguns centímetros de distância. Alguém o parou, agarrou-o pelo colarinho e puxou-o para longe do assustado Ethan. Lenton com uma força incrível e congelou nessa posição por um tempo. Ethan exalou, ele não estava mais em perigo. A mulher puxou o valentão para fora da sala de aula pela nuca, disse aos alunos que estudassem o tema da aula por conta própria, e eles começaram a sussurrar e se perguntar o que aconteceu com seu colega quieto e sempre sombrio. Ela levou o rapaz para a sala dos professores, ligou para ele em casa, mas o tio respondeu friamente que não tinha tempo de vir buscar o sobrinho. Lenton olhou para ela com genuína surpresa. Aí ela tentou conversar com ele, disse que sabia da situação difícil dele e que ele deveria estudar muito para se livrar de todas as suas dificuldades, mas o cara simplesmente se afastou. Após um minuto de silêncio, ele apontou o dedo para o relógio e disse que só precisava esperar alguns segundos. O ponteiro do relógio percorreu rapidamente o mostrador. Depois de alguns segundos, nada aconteceu. Lenton olhou arrogantemente e interrogativamente para sua professora, e ela estava seriamente preocupada com o comportamento de sua ala. Então ele explicou que os acontecimentos do futuro próximo não têm nenhum significado para ele, que no futuro ele retornará ao passado com uma máquina do tempo para se deter. A professora ficou chocada, mal conseguia encontrar as palavras certas, e perguntou se ele tinha lido algum livro de ficção científica ultimamente, mas ele não a ouviu, mas continuou insistindo nos seus próprios. Ele disse que se uma máquina do tempo aparecer no futuro, será apenas graças a ele, e que ninguém ousa duvidar dele. A mulher ouviu isso, exalou e começou a acalmá-lo, dizendo que estava feliz com seu súbito zelo pelo estudo,
pois antes ele não tinha ouvido mais de uma palestra, mas aí ela percebeu que o cara já estava na saída da sala de aula. Lenton vagou pela rua velha, nunca pensou que um dia voltaria a este lugar sujo. Tudo isso ficou guardado no fundo de sua memória. Ele abriu a fechadura e entrou no porão. Ele caminhou pelo corredor até a sala, pensando que sua arma quântica universal o levava de volta ao passado. Ele não sabia que isso poderia acontecer devido a um mau funcionamento da máquina. Mas ele tinha certeza de que isso não foi um acidente, que seu retorno definitivamente fazia sentido, que desta vez ninguém e nada o impediria de matar Ita. E mesmo que nesta realidade ele esteja fraco demais para enfrentar o herói, ele ainda pode vencer esta batalha, pois o herói ainda não despertou seus poderes. E enquanto o vilão, alheio à realidade, ponderava sobre seus planos insidiosos, ouviu-se uma batida em sua porta. Ele pulou da mesa, virou-se e quase caiu de surpresa. Tia Marta estava na soleira da sala. Ela tinha um sorriso doce no rosto, seus cabelos estavam um pouco desgrenhados. Ela estava vestida com roupas velhas, lavadas, mas ainda assim arrumadas. Ela perguntou o que seu sobrinho estava fazendo. Tia Marta chamou o sobrinho para a mesa. Era modesta, sem grande variedade de pratos, mas tinha como decoração principal um bolo de aniversário com velas em formato de número 17. Ita não prestou atenção nele, ficou ali com os olhos bem abertos e a boca aberta, e então perguntou como ela sobreviveu. A mulher considerou isso uma piada de mau gosto e puxou o menino pela orelha, tentando trazê-lo de volta ao bom senso e sacudir toda a porcaria dele. Ela não entendia de que tipo de bobagem ele estava falando. Aí ela pegou uma faca. Lenton ficou muito assustado. A mulher disse-lhe severamente para não ousar falar com o tio nesse tom e finalmente se ofereceu para experimentar o bolo. Nem mesmo alguns minutos se passaram antes que houvesse um estrondo terrível. O sapato de um homem voou contra a parede. Um homem bêbado gritou algo sobre dinheiro, exigindo saber onde estava escondido. Marta protegeu o sobrinho e ordenou que ele fosse para o quarto, mas só de olhar ficou claro que ele decidiu fazer o contrário. O tio do bêbado gritou que estava tudo acabado, mas sabia muito bem do dinheiro que havia economizado e escondido em algum lugar da casa. Assustada, Marta tentou explicar que aquilo era dinheiro para a educação de Lenton, mas eles não a ouviram e exigiram que ela o devolvesse. A mulher lembrou que da última vez o marido não devolveu o dinheiro que pegou e ela entendeu que não teria nada para pagar a educação do menino. Tio Joe caiu de joelhos na frente dela e chorou. Implorou que ela o perdoasse por tudo, pediu perdão por beber e jogar. Ele jurou amor e fidelidade à esposa, prometeu melhorar, disse que assim que a sorte mudasse, tudo daria certo para eles. Ele agarrou as pernas de Marta, olhou-a nos olhos com esperança, implorou que ela lhe desse dinheiro, mas ela permaneceu inflexível, dizendo entre dentes que não poderia permitir que ele corresse tais riscos. A mulher abraçou o marido e também começou a chorar, implorou para que ele não fizesse mais apostas, pois mesmo que ganhasse, esse valor ainda seria bem menor do que o que ele perdeu, e o dinheiro acumulado seria suficiente para eles viver uma vida normal. Naquele momento, o homem perdeu a paciência, olhou para a esposa com olhos cheios de ódio, levantou-se de um salto e bateu-lhe no rosto com toda a força. A pobre Marta não conseguiu ficar de pé e caiu, derrubando a mesa. Joe gritou com ela, culpou-a por todos os seus problemas e não percebeu nada ao seu redor. Lenton ficou atrás dele com uma expressão impassível. Seu tio lhe disse que agora a vida de sua tia dependia apenas dele. E ele continuou batendo nela, agarrou-a pelos cabelos, bateu no rosto dela, enquanto o menino assistia com raiva todo esse pesadelo. Joe gritou que ela não tinha o direito de comprar produtos caros se não fossem destinados a ele, enfiou comida à força em sua boca, e Lenton já estava parado atrás dele com uma faca nas mãos. Marta implorou para parar e soltá-la, tentou se libertar e Lenton lentamente se aproximou das costas do tio. No último momento, ele virou a lâmina da faca para trás, o tio se virou e o cara sorriu, entregou-lhe a faca e mandou ele matar a tia. Todos na sala congelaram e ficaram em silêncio. O silêncio foi interrompido pelo choro de Lenton. Ele perguntou o que seu tio estava esperando e enfiou uma faca na palma da mão. Ele ordenou que a garganta da mulher fosse cortada ou que uma faca fosse enfiada em seu coração, e empurrou a mão com a arma diretamente para o rosto da tia, distorcido de horror. O tio tinha pouca determinação, mas o cara não recuou, continuou incitando, pressionando-o para matar. Joe deixou cair a faca. Os três observaram quando ela caiu no chão. Marta exalou naquele momento, com o coração batendo forte. E Lenton começou a zombar do suposto assassino, chamando-o de mole, covarde e fraco. O tio ainda estava controlado pelo álcool, não entendia muito bem o que estava fazendo, derrubou o cara,
Bateu a cabeça no chão. Lenton perdeu a consciência. Deitado em seu próprio sangue, ele pensou que nem tudo estava tão ruim. Em sua vida passada houve noites piores. Joe gritou que iria ensinar esse menino a falar com os mais velhos e bater nele sem parar, e Martha agarrou suas mãos e tentou impedi-lo. Assim que o cara recobrou um pouco o juízo, ele tentou cobrir o rosto com a mão do golpe. Isso fez o tio recobrar o juízo, e ele parou e prometeu poupar o cara hoje. Saindo do quarto, ordenou que Martha e Lenton arrumassem suas coisas, pois o proprietário logo chegaria, e a tia correu para examinar o sobrinho. O menino se levantou e imediatamente pegou a faca. Isso assustou seriamente sua tia, e ele sorriu. Lenton riu e bateu a faca na cabeça. Acabou sendo falsa, o cara só conseguiu substituí-la a tempo. Isso, claro, acalmou a tia, mas ela avisou que se o tio descobrisse isso ficaria ainda mais irritado. Lenton decidiu contar uma história para a tia. Era uma vez um rei que governava um país rico e estável à beira-mar. Um dia, seu mago mais fiel e confiável previu que quando a estrela dourada brilhasse novamente no céu, o rei morreria. O rei, furioso e assustado, decidiu evitar a tragédia, pegou gente e comida e foi para as montanhas. Conforme o tempo passou e os suprimentos começaram a acabar, em desespero o rei começou a enlouquecer, começou a comer seu povo e a beber seu sangue. Para salvar as pessoas, a rainha deu ao rei seu sangue para beber, ao qual acrescentou um forte veneno. Ele bebeu e morreu instantaneamente. Neste dia a estrela dourada subiu novamente aos céus. Tia Martha sentia muita pena deste rei, e Lenton discordava fundamentalmente dela, considerava-o um covarde e um idiota. A mulher estava muito preocupada com o futuro, pois o rapaz ainda precisava terminar os estudos e ela não sabia para onde ir agora. Lenton não ficou tão preocupado com isso, ficou feliz por seu tio ter uma faca falsa nas mãos, pois no passado, devido à morte de sua tia, tudo deu errado. Ele pensou em sua máquina do tempo, em como tudo acabaria desta vez, aonde seu destino o levaria. Depois de renascer, ele já havia conseguido mudar um acontecimento terrível que estava para acontecer. Ele fez um juramento a si mesmo, prometeu mudar tudo o que pudesse. Na escola, em um dia normal e claro, os alunos tentaram remover os vestígios da escrita de Lenton o mais rápido possível. Uma jovem ligou para a professora e avisou que o famoso professor Luke Bush, da escola politécnica, queria visitar a turma deles hoje. Esta notícia claramente não foi agradável. Nossa professora ficou furiosa com a notícia, quase começou a gritar com as crianças, quando de repente se virou e congelou. Perto da janela rabiscada estava sentado um homem vestido de maneira estranha, com óculos engraçados e cabelo desgrenhado. Ele não conseguia se desvencilhar das fórmulas, olhava e elogiava cada uma delas, e nem sequer lhe dava oportunidade de cumprimentá-lo e se apresentar. Alguns segundos depois, ele pulou do parapeito da janela e perguntou quem escreveu tudo isso. A professora respondeu que foi seu aluno Lenton. O professor voltou-se para a janela e murmurou baixinho que finalmente o havia encontrado. Lenton estava sentado em um quarto escuro, tentando consertar alguma coisa e pensando em seu futuro plano de ação. Ele precisava matar Ethan, mas sem atrair atenção. Lembrou-se de seus conhecidos que eram devotos dele, ou melhor, de Panos. Muitas vezes brincavam que para derrotar Ethan ele precisava ser mais jovem. Que sorte! Afinal, foi exatamente isso que aconteceu agora. E se ele não conseguir lidar com isso sozinho, talvez seus velhos conhecidos possam ajudar. Ele encontrou Miranda primeiro. Ela ficou claramente muito surpresa com isso, mas não demonstrou e continuou fumando com calma. Lenton lembrou como eles se conheceram no passado, como ela lhe contou sobre o beco diagonal. Porque na juventude ela mesma esteve lá muitas vezes. Essa se tornou a resposta. O cara rapidamente expressou sua proposta. Os assassinatos por encomenda muito deixaram de surpreendê-la, mas ela exigiu um aumento no custo. A jovem mostrou-lhe o número 5. Descobriu-se que não eram 50 mil, como ele imediatamente pensou, mas 5 milhões, uma quantia inacessível para ele. Então ele se virou e saiu. Lenton voltou para seu porão, continuou a mexer na máquina do tempo e a pensar em quem mais poderia receber uma oferta de assassinato por encomenda. Um candidato me veio à mente. Mas quando encontrou um velho conhecido, descobriu-se que agora seu hobby não era matar, mas sim vender incenso no templo. O cara enfurecido simplesmente saiu sem explicação, observando as cerejeiras em flor, continuou repassando as opções. O único que sobrou me veio à mente. Seu codinome é H, seu sexo é desconhecido, sua idade é desconhecida, até mesmo seu rosto sem máscara é desconhecido. Enquanto o cara estava perdido em pensamentos, alguém arrancou o pedaço de papel de suas mãos.
Na frente dele estava uma garota atrevida, que ele reconheceu como a futura Sarah. A garota zombou dele e perguntou por que ele espionou Ethan ontem. Sarah notou uma mancha em sua bochecha e lembrou que ele não gostava de mostrar suas fraquezas e doenças. Ela pegou a mancha. Ela ordenou que Lenton não se contorcesse e permanecesse em silêncio, porque ele estava se machucando e ela sabia como ajudar. Ela começou a desenhar uma cruz em seu pet e a dizer palavras especiais. Esta não foi a primeira vez que Lenton experimentou isso. Este momento pareceu mágico. Ele mesmo não percebeu como terminou a frase de Sarah, o que a surpreendeu muito. Eles não conseguiam tirar os olhos um do outro, mas foram ajudados por uma bola que voou direto na cara do cara. Ele tentou lutar contra ele, mas em vez disso caiu nos degraus. Sarah o ajudou a se levantar. Dois caras se aproximaram deles e lançaram algumas provocações em Lenton. Mas quando o chamaram de fraco, ele ficou muito bravo, mas não demonstrou. Em contrapartida, Sarah, que começou a gritar com os dois, aproximou-se deles com confiança, mas o diálogo claramente não teria dado certo. Então Lenton entregou-lhes a bola e disse que estava tudo bem. Ele entregou a bola ao valentão, que claramente se sentiu superior, mas ele não revelou, mas se esquivou, o que causou uma reação violenta. Isso deixou o agressor terrivelmente irritado, e ele pressionou Lenton contra a parede e começou a gritar com ele. Nosso herói enfiou a bola na cara do adversário, recebendo um forte golpe no estômago. O cara disse que ele mesmo ensinaria a respeitar os mais velhos, e o mesmo sorriso apareceu no rosto de Lenton. Mais um segundo e a risada no rosto do Oligan deu lugar ao horror. Ele ergueu a cabeça e não conseguia acreditar no que via. Um pilar voava em sua direção. Um monte de gente veio correndo rapidamente em resposta ao barulho. Lenton explicou que foi só um acidente e eles começaram a socorrer a vítima. Sarah perguntou como ele fez isso e ele fingiu que não entendia do que ela estava falando. Enquanto o valentão era levado embora, Lenton notou um detalhe interessante, sua tatuagem, que era dolorosamente familiar. Panos deu outra ordem a Ace, avisando de que o novo inimigo era muito mais forte. Isso obviamente não o assustou, mas Panos, em vez de uma nova missão, aconselhou-o a ficar em casa e descansar, o que deixou Ace nada feliz. Então Panos notou pela primeira vez uma tatuagem interessante nele. Lenton não conseguia tirar da cabeça os pensamentos sobre Ace e decidiu se distrair com um delicioso pão achatado. Quando seu pedido estava quase pronto, ele foi distraído do almoço pelo próprio Ethan. Lenton não ficou nada feliz com esse encontro e demonstrou isso com toda a sua aparência, impedindo qualquer tentativa de Ethan de iniciar um diálogo, mas não desistiu. Ele pegou seu pedido e saiu, mas Ethan o acompanhou. Ele veio especificamente para falar sobre aquele incidente com faca na escola. Ethan olhou com olhos cheios de surpresa para seu amigo, ou melhor, seu melhor amigo, e não conseguiu entender o que havia acontecido com ele. De repente, uma multidão de homens estranhos passou correndo por eles gritando. Gritaram alguma coisa para eles. Os caras notaram uma mochila estranha. Lenton cuidava deles, quando de repente Ethan colocou a mão em seu ombro e disse que não o deixaria aqui sozinho. Ele disse que estes eram claramente criminosos que estavam tramando algo errado. Lenton não discutiu. Enquanto eles conversavam, houve uma forte explosão e o hospital explodiu, mas isso nunca havia acontecido no passado de Lenton. A única coisa que se sabia sobre este hospital era que havia apenas um médico nele. Isso era claramente um disfarce para alguma coisa. Um verdadeiro pânico começou na multidão ao redor. Os meninos perceberam como um desconhecido tentava roubar uma mulher. Ethan estava prestes a correr para salvar as pessoas, mas foi impedido por seu amigo. Uma ideia brilhante surgiu em sua cabeça. Ele sugeriu que eles se separassem. Ele ficaria do lado de fora e Ethan ajudaria lá fora. Ethan agradeceu ao amigo e imediatamente correu para dentro. O plano vilão começou a ser executado. A exultação de Lenton não tinha limites. Ele esperava que houvesse mais bombas no hospital. E então ele finalmente vai se livrar de Ethan. É uma pena que eles não se despediram. Ethan pediu a um amigo que ligasse para o professor da turma e dissesse que a explosão ocorreu no hospital onde Harvey estava deitado. Então Lenton ficou em choque. Porque Harvey se tornaria Ace no futuro, era impossível perdê-lo. Poucos minutos antes da explosão, Harvey e seus amigos estavam discutindo sobre a consideração de Lenton. Então tudo começou a tremer, como se fosse um terremoto, e todos ficaram seriamente assustados. Uma enfermeira entrou correndo na sala e me disse para evacuar com urgência. Os dois amigos fugiram, deixando o amigo sozinho com uma perna quebrada. Ele tentou se levantar sozinho, mas caiu da cama. Depois de várias tentativas, ele saiu para o corredor e viu todo o pesadelo que estava acontecendo ali. Todos corriam pelos corredores, as crianças choravam, a sirene tocava.
Lenton se aproximou de Harvey por trás e perguntou se ele gostava do que estava acontecendo, como assistir. Ele o agarrou pelo rosto e ordenou que olhasse de perto. Harvey o mandou. Ele repetiu a mesma pergunta várias vezes até que lágrimas apareceram no rosto do cara. Harvey admitiu que há muito tempo não sentia nada e se lembrava de sua infância. A imagem de sua irmã mais nova girava em sua cabeça. Ela olhou para ele perplexa, e ele segurava um pássaro morto nas mãos. Não havia uma única emoção em seu rosto. A menina ficou assustada e fugiu, deixando o irmão sozinho. Logo minha irmã morreu e Harvey não derramou uma lágrima no funeral. Ele apenas colocou o corpo da garota em seu caixão. Então ele começou a chorar, não pela dor da perda, mas por medo de si mesmo. Ele mesmo causou a morte de sua irmã. Esse pecado permanecerá com ele pelo resto da vida. Ele teve vergonha de seus pensamentos durante toda a vida, tentou controlar suas emoções, mas nada funcionou. E aí veio o apoio de Lenton. Ele colocou um anel no dedo de Harvey e disse que ele não era oprimido, mas nasceu assim. Harvey olhou para os dois traidores sob os escombros. Lenton observou em silêncio, o destino dele selado. Lenton ajudou o cara a descobrir a nova arma, apertou o anel e um raio de plasma voou dele. Era uma força terrível, capaz de destruir qualquer coisa. Os caras ficaram bem assustados. Lenton o pressionou a cometer violência e seus antigos amigos começaram a implorar por misericórdia. Mas Harvey estava determinado. Perdoar a traição claramente não era o seu estilo. Depois virou-se para Lentona e perguntou se foi com esse anel que cortou o mastro e por que planejou tudo isso. Ele agarrou o rosto de Harvey e disse que ele era o único que conseguia entender sua verdadeira natureza como vilão. Ele mandou atirar imediatamente e se anunciar para o mundo inteiro. Num momento tão tenso, Ethan os interrompeu e disse que precisavam fugir o mais rápido possível. No final do corredor, um homem taciturno, todo vestido de preto, caminhava confiante com um cigarro nos dentes. Dois traidores sob os escombros o confundiram com um policial e pediram ajuda, mas ele nem olhou na direção deles. Passou por lá e os explodiu. Harvey não conseguia acreditar. Ele se aproximou de nossos heróis. Ethan perguntou o que ele precisava, e ao invés de responder recebeu um chute na cara. Ele voou vários metros de distância. O próximo obstáculo no caminho do homem foi Lenton, sentado no chão imóvel. Então de repente ele levantou a cabeça e não conseguiu conter um grito de alegria, então pediu para chutar Ethan mais uma vez. Lenton disse-lhe que sabia muito bem que havia plantado bombas, capturado um grupo de pessoas e com elas pretendia destruir o verdadeiro alvo, e agora se disfarçava de policial para verificar sem suspeitas se tudo havia dado certo. Harvey não conseguia entender nada, e Lenton ordenou que ele ouvisse com atenção e lembrasse, porque no futuro esse conhecimento seria útil para ele. Disse que há 3 razões pelas quais essas pessoas podem usar uma capa. É conveniente esconder uma arma ali. Ela se move friamente com o vento e é conveniente carregar uma foto do seu alvo nos bolsos. E ele tirou uma foto de Harvey do bolso do homem. Os dois ficaram muito surpresos. Lenton disse que o chefe do homem quer Harvey morto, e ele está apenas cumprindo um pedido, e o casaco é grande demais para ele. Isso enfureceu o homem. Ele ordenou que ele calasse a boca e apontou a arma para ele. O cara não se surpreendeu, bateu nele e arrancou o blaster de sua mão. Aí ele o pegou no colo e se perguntou por que ele estava usando uma arma tão desatualizada. O homem ficou muito envergonhado e disse que não tinha dinheiro nenhum. Lenton ficou ainda mais surpreso com isso, pois tinha certeza de que naquela época pagavam muito por homicídio, mas descobriu-se que não era o caso. O homem, em nome do chefe, convidou o cara para trabalhar junto. Lenton prometeu pensar no assunto. O homem entregou-lhe um cartão de visita e estava prestes a se apresentar quando uma bala passou por sua têmpora. O cara se virou e viu uma garota na frente dele. Ela disse que não suportava intrigas e poderia ter concluído essa tarefa muito mais rápido que o colega. Era uma jovem com um terno de couro justo e muito revelador. Seu nome era Abby. Harvey nem teve tempo de piscar quando se viu acorrentado à parede por algum tipo de teia, e a garota o ameaçou para não se mover. Furioso, ele começou a gritar com ela, dizendo que ela não poderia matá-lo, e aceitou fracamente. Mas ela nem sequer ergueu uma sobrancelha, colocou a arma no pescoço dele e estava pronta para puxar o gatilho, mas algo a distraiu. Um Ethan quase morto agarrou seu tornozelo. Ela sentou-se e examinou o cara, apertou suas costelas e concluiu que não havia mais nenhuma intacta e que sua mão direita não se mexeu. Abby sorriu maliciosamente e prometeu que eles se divertiriam muito quando ela matasse o namorado dele. Ela estava prestes a voltar ao trabalho, mas Ethan agarrou sua perna novamente. Isso a irritou, e ela bateu o rosto dele no chão.
Ela desferiu outro golpe na cabeça com o joelho. Harvey não conseguiu assistir com calma, mas também não conseguiu escapar. Ela gostou de cada golpe, quebrando ossos, torcendo os braços. Harvey gritou. Ele gritou que odiava Ethan, que não haveria gratidão de alguém como ele e que tudo seria em vão. Ethan disse que odiava Harvey, odiava todas as pessoas que machucavam os outros, mas eles próprios também não mereciam isso. Abby agarrou seu cabelo e com prazer genuíno continuou a atormentá-lo, lembrando de que nesse estado ele dificilmente seria capaz de fazer alguma coisa, e Ethan não negou isso. Quando Abby percebeu que algo estava errado, já era tarde demais. Lenton pegou o blaster e, sem hesitação ou arrependimento, atirou nela. Ele até teve autoconfiança e arrogância suficientes para zombar da adversária. Disse que ela desacelerou muito mais que o colega. Harvey assistiu a tudo isso de boca aberta, e Lenton não perdeu o momento de enfatizar que não era o único louco. Continuando a brincar com um novo brinquedo, ele iniciou um longo monólogo sobre moralidade, justiça, força e fraqueza. Ele cortou cuidadosamente a teia e libertou Harvey, brincando que, em tão tenra idade, ele já havia conseguido fazer tantos inimigos para si mesmo. Lenton se aproximou de Ethan para verificar se ele estava vivo. Chutou, ele deitou de bruços no chão e não se mexeu. E então o cara pensou que poderia matá-lo agora e culpar essa garota maluca por tudo. O fluxo de seus pensamentos foi interrompido por uma teia voando em sua direção e depois por seu furioso dono. O sorriso malicioso em seu rosto não existia mais. Ela disse que a vida de um casal de safados não tinha valor para ela, após o que ela pegou a arma novamente. Mas ela abaixou rapidamente, sua mão estava ferida por alguma coisa. Era Harvey. Ele aproveitou o presente de Lenton. O cara disse que ela estava apenas fingindo ser uma pessoa desconhecida e matando gente por dinheiro, fazendo o trabalho mais humilhante. Ele agradeceu a Ethan e Lenton por ajudá-lo a se entender, enquanto eles ainda estavam na teia. Harvey gritou que ela não tinha o direito de prejudicar pessoas inocentes e deveria ser punida por isso e preparada para atirar. Lenton se libertou da teia e observou tudo o que estava acontecendo. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo com seu vilão fantoche, nem tudo estava indo conforme o planejado. Isso o chocou. Harvey atirou em Abby repetidamente, e não importa o quanto ele tentasse, ele ainda não conseguia acertá-la. Ela se esquivou com uma rapidez surpreendente. Ele não entendia como uma garota que acabará de acordar podia se mover tão rápido. Assim que ele se distraiu por um segundo, ela imediatamente desferiu um forte golpe no estômago. Ela continuou a bater nele, que já estava caído no chão, chutando no rosto com toda a força que podia. Esse desenvolvimento dos acontecimentos, para dizer o mínimo, não o incomodava. Ele não podia se dar ao luxo de ser espancado por alguma mulher. Com o que restava de suas forças, ele se levantou e gritou que não poderia deixá-la ir, principalmente depois que ela mostrou sua verdadeira face. Foi muito presunçoso. Abby aproveitou o momento e mandou-o com um chute para o canto mais distante da sala. Ethan estava sinceramente preocupado com Harvey, e Lenton estava tentando descobrir uma maneira de se livrar de seu inimigo jurado o mais rápido possível. A primeira opção era matá-lo agora e colocar a culpa em Abby. Mesmo que ele contasse a verdade para a polícia, ela seria considerada louca, pois ele agora é apenas um estudante inocente do ensino médio. À primeira vista, esta é a solução ideal, mas existem muitos riscos. Há videovigilância no hospital, pode haver testemunhas e não haverá impressões digitais na arma do crime. Claro, o fim justifica os meios, mas era assustador imaginar o que aconteceria se ele fosse descoberto. A única opção que resta é matar Ethan com as mãos, mas agora nem tudo está a favor de Lenton. Se ela matar Harvey, ela simplesmente fugirá rapidamente. Abby já estava recarregando a arma para o tiro final quando ele gritou e pediu que parasse. Ele se levantou, olhou para ela, e Ethan, sentado ao lado dele, em estado de choque, só conseguiu murmurar o nome do amigo. Ele disse que ela não pode matar uma pessoa inocente, ele e principalmente seu amigo não permitirão isso. Internamente, ele não conseguia parar de elogiar suas excelentes habilidades de atuação, mas Abby não ficou nada impressionada. Lenton continuou a olhar para ela com atenção, enquanto Ethan esperava pelo menos alguma explicação dele. Então, percebendo que era chamado de amigo, quase caiu no choro ali mesmo. Lenton com tanta esperança e alegria nos olhos que apenas perguntou se conseguia ficar de pé. Por alguma razão acariciei sua mão e decidi que ele seria uma isca. Ele puxou a mão de Ethan com muita força e parecia que quase a arrancou. Algo em seu ombro estalou alto. O cara gritou. Abby ainda estava fazendo seu trabalho, então ela estava bem cansada desse circo. Ela queria sair daqui o mais rápido possível. Sem hesitação ou pensamento desnecessário, ela abriu fogo contra eles.
dezenas de balas avançando em direção a eles ao mesmo tempo. Nesse momento, os caras rapidamente se orientaram como nunca antes, encostaram as costas um no outro e estavam prontos para receber o golpe. Quando de repente as balas comuns se transformaram em aranhas, Ethan ficou seriamente assustado e Lenton apenas sorriu. Ethan, como um verdadeiro herói, não se esqueceu do amigo. E nosso ator começou a chorar ao ver aranhas assustadoras. Ethan escondeu-o nas costas e jurou protegê-lo. Isso claramente deixou Lenton feliz. Um enxame de aranhas instantaneamente grudou no pobre sujeito, agarrando-se a absolutamente tudo. O ator do teatro queimado correu e alertou cuidadosamente sobre cada vez mais aranhas. Abby não entendia o que estava acontecendo. Ethan de repente agarrou seu braço, puxou-o em sua direção e disse-lhe para não entrar em pânico. Lenton exalou de alívio, pois temia ter sido exposto. Ethan arrancou um pedaço de algum tipo de material da parede e com um movimento brusco afastou todas as aranhas. Sua alegria não tinha limites, mas Lenton, pelo contrário, fervia de raiva. E ele não é o único. Abby já estava começando a se preocupar, pois a missão estava demorando muito. O chefe definitivamente não iria gostar. Ela decidiu terminar aqui rapidamente e chamou todas as aranhas até ela. Esses mini-robôs aumentaram várias vezes em tamanho e número em uma fração de segundo. Em algum momento, até Lenton ficou nervoso. E por um bom motivo, porque agora um robô-aranha gigante estava na frente deles. Uma enorme máquina de matar com olhos vermelhos assustadores estava acima deles. O estupor foi interrompido de forma inesperada e rápida quando algo tentou esmagar Lenton. Felizmente, Ethan veio em seu socorro e o empurrou para o lado. Ele rapidamente percebeu que a hesitação era perigosa e começou a atirar nele com um blaster. Isso surpreendeu tanto Ethan que ele pensou que teria que proteger seu amigo. Os tiros atingiram a aranha um após o outro, criando explosões poderosas. Mas era uma máquina muito durável, feita de liga de titânio e controlada remotamente. Lenton percebeu que isso acabaria facilmente com Ethan, mas valeria a pena deixar isso acontecer agora. Talvez ele próprio passe por momentos difíceis sem a ajuda de um amigo. Um plano amadureceu em sua cabeça. Mas então Ethan pediu para ele distrair nossa louca por um tempo. O cara claramente não ficou feliz com isso. Com algumas frases banais, ele tentou apoiar o amigo. Não teve escolha senão obedecer. Eles foram rapidamente separados por uma pata gigante com um só golpe. Lenton conseguiu pular para longe, mas não viu o que aconteceu com seu amigo e ficou seriamente assustado por ele. Ethan correu para atacar o principal vilão de hoje. Ela não esperava tal mudança e ficou seriamente tensa. Usando o controle remoto, ela conseguiu soltar rapidamente o cara dela. Ele aproveitou o momento e agarrou Harvey, que estava inconsciente. Ele o levou para o canto mais distante e ordenou que ele se escondesse aqui enquanto distraíam a aranha. Harvey não teve tempo de entender que tipo de aranha os ameaçava quando seu coração quase afundou com a simples visão dela de longe. O cara perdeu a consciência novamente. Ethan não sabia o que fazer agora, como salvar seus amigos. Neste momento, Lenton lutou com um enorme monstro com todas as suas forças. Ele foi pego pela pata e quase virou um bolo, mas conseguiu se esquivar quando de repente percebeu algo muito importante. Era um sensor inercial. Poderia ser a chave para a vitória. Lenton, sem pensar nas consequências, começou a tentar quebrá-lo. Ethan já estava correndo gritando para salvá-lo. O cara, sem forças e sem sinais de vida, caiu no chão. Teria sido esmagado por alguma coisa se não fosse o nosso herói. Ethan teve tempo para pensar que havia perdido o amigo para sempre. Ele pediu desculpas, murmurou algumas desculpas sobre como só queria salvar Harvey. Lenton abriu os olhos e disse que sempre foi e seria assim. Gostaria de salvar a todos, mas não teria forças para fazer tudo de uma vez. E no final ele não seria capaz de salvar ninguém, nem mesmo a si mesmo. O sensor do seu blaster emitiu um som agudo. Tais palavras teriam chocado qualquer um. Ethan percebeu seu desamparo e fraqueza. Percebeu que não tinha força alguma. Lágrimas escorreram por seu rosto. Abby estava tremendo de raiva. Ela não conseguia acreditar que eles ainda estavam se movendo. Ela imediatamente deu o comando ao seu brinquedo mortal. Sua afiada pata de metal avançou em direção aos rapazes, aproximou-se das costas de Ethan e quase o perfurou. Seus olhos brilharam. Ele parou o monstro com uma mão e dobrou o aço. Então ele acenou com a mão e jogou para trás a enorme máquina. Era difícil até para Lenton acreditar no que via. A aranha caiu bem em cima de sua dona e a esmagou. Ele não conseguia acreditar que os poderes de Ethan tivessem despertado tão rápida e inesperadamente, arruinando todo o seu plano. Esta seria a oportunidade perfeita para matar Ethan e colocar toda a culpa nesta mulher. Lenton levantou-se do chão, limpou o sangue do rosto com a mão,
observando Ethan quebrar a aranha com golpes precisos. Embora agora o plano tivesse falhado miseravelmente, ele ainda tinha um ano inteiro pela frente para matá-lo. Ethan terminou com a aranha, transformou-a em uma pilha de sucata e seguiu em direção a Lenton. Ele ficou seriamente tenso, cerrou os punhos e se preparou para se defender. Ele, esquecendo toda a cautela, apertou o botão de sua arma. Uma imagem de seu passado, ou, mais corretamente, de seu futuro, surgiu em seus pensamentos. Ethan estava praticamente exausto e caminhou lentamente em direção ao amigo. E ele, cego pelo ódio, preparava-se para atirar. E ele atirou quando a distância entre eles ficou muito pequena. Foi uma explosão muito poderosa, após a qual ninguém conseguiu sobreviver. Mas Ethan conseguiu. Isso ficou claro quando as nuvens de poeira e fumaça se dissiparam. Lenton disparou novamente com força ainda maior. E novamente nada. Apenas as roupas de Ethan foram danificadas. O cara estava seriamente assustado. O problema não era mais matar o inimigo. Com o poder do pensamento, ele levantou todos os objetos que o rodeavam. No passado, quando o poder de Ethan despertou, ele destruiu tudo em um raio de 2 quilômetros em estado inconsciente. Lenton se lembrava muito bem disso. O cara agarrou sua mão e puxou-o em sua direção. Seus olhos estavam brilhando intensamente. Ele claramente não era ele mesmo. Não lhe custou nada quebrar o blaster, a única arma que Lenton poderia usar para se defender. Por um minuto os dois congelaram, ficaram imóveis, as mãos se tocando. Acontecimentos do passado vieram à mente, conversas sobre o futuro enquanto tomavam uma garrafa de cerveja. Lenton então perguntou ao amigo por que ele queria se tornar um super-herói. Ele respondeu que muitas pessoas acreditam que depois de receber superpoderes ele assumiu a responsabilidade de salvar o mundo, mas não é assim. E então o herói admitiu que não era tão altruísta. Tudo isso foi criado por causa do pequeno desejo de uma criança egoísta. Ethan é engolfado pela luz azul de seu poder, mas permanece imóvel no caos que os rodeia. A única coisa que restava a Lenton era um pouco de esperança, mas ele ainda decidiu tentar. Ele se inclinou em direção ao ouvido do amigo e sussurrou algo para ele. Naquele momento, a consciência voltou para ele, seus olhos e todo o seu corpo pararam de brilhar. Ele não caiu em si imediatamente, é claro, porque estava apavorado. De extremo cansaço e choque, ele desmaiou e caiu no chão. Lenton não o alcançou, ficou com a boca aberta sobre o corpo. Ele não conseguia acreditar no que havia conseguido. Longos anos de planejamento e fracassos, tive até que fingir ser seu melhor amigo. Ele pegou uma pedra do chão, mas só conseguiu cortar a mão de Ethan. Ele caiu de joelhos, estava esperando por esse momento há tanto tempo, havia feito muito para alcançar seu objetivo. Ele agarrou a cabeça e gritou devido à tempestade de emoções dentro dele. Ele pegou a pedra nas mãos, despediu-se para sempre do herói e estava pronto para desferir o golpe final. Eles não estavam sozinhos no prédio. O assassinato foi interrompido por um policial apontando uma arma para eles. Sem hesitar, o cara jogou fora a pedra e congelou de ansiedade. Ele fingiu estar muito assustado e simplesmente tentava acordar o colega. Havia um destacamento policial espalhado pelo hospital. Ambulâncias estavam estacionadas na rua. Os médicos tentavam salvar os sobreviventes da explosão. Ethan foi colocado em uma maca, e Lenton, sentado ao lado da enfermeira, inventou feridas para si mesmo. Mas em seus pensamentos ele pensava apenas em uma coisa, nessa chance de lidar com o inimigo, que ele perdeu. O adulto Ethan lembrou como, pela primeira vez depois de ativar seus superpoderes, ele levou um estilo de vida muito comum. Ele compartilhou isso com quem pensava ser seu melhor amigo, mas não se importou. Ele estava apenas esperando o momento certo para perguntar sobre suas fraquezas. Ethan ignorou completamente o fingimento e admirou a amizade perfeita deles. O insidioso Lenton aproveitou-se disso ao máximo. Ele apenas criou a aparência de um relacionamento afetuoso, sonhando com assassinato. 12 dias se passaram desde que voltei ao passado. O tempo lá fora estava nojento, a vida continuava normalmente. Mas isso trouxe um tédio terrível ao nosso personagem principal. Como um típico adolescente, ele discutiu com a tia e não quis se vestir para o clima. Ele não tinha medo dos possíveis problemas de saúde de que Marta falava. Ele às vezes era abertamente rude com ela, esquecendo que agora era um colegial comum, e não o vilão Panos. Tia Marta tentou de todas as maneiras influenciar o menino e muitas vezes conseguiu. Um adolescente insatisfeito e triste caminhou para a aula na companhia de sua namorada. Sarah se perguntou muito emocionada por que sua amiga havia se transformado tão repentinamente em um gênio e sugeriu que isso se devia a uma dupla personalidade. Lenton estava ouvindo essa bobagem nos últimos 10 minutos, mas parecia que sua cabeça estava prestes a explodir.
Na escola tudo era chato e tedioso como sempre, nada acontecia. Colegas, divididos em grupos, conversavam sobre todo tipo de bobagem. Ele pensou por que tinha que suportar toda aquela monotonia, porque só tinha um desejo, matar pessoas. Sarah surgiu com outra versão, segundo a qual o cara já tem 35 anos, simplesmente foi rejuvenescido com a ajuda de algum tipo de veneno. Essa piada o deixou nervoso por um minuto, não estava tão longe da verdade. Ele assumiu o olhar mais sério e rudemente pediu para a garota calar a boca. É óbvio que isso realmente a machucou. Ela se inclinou sobre ele e deixou escapar que ele estava escondendo alguma coisa. Ela continuou a falar em voz alta sobre como ele costumava ser quieto, mas nos últimos dias ele se tornou muito perceptível e ativo. E Lenton perguntou-se como é que não tinha notado a sua perspicácia antes. Ele permaneceu ostensivamente calmo, o que enfureceu Sarah ainda mais. Ela agarrou o rosto dele com as mãos e perguntou baixinho o que exatamente aconteceu. Removendo as mãos da garota, ele respondeu calmamente que a anterior era patética demais. Não tinha qualidades, com uma sensação constante de que a vida era odiosa e o arrastava para o abismo, pensava na morte. Essas palavras assustaram muito Sarah, mas o cara garantiu que não pensa mais assim, porque apareceu um objetivo em sua vida. Em um dia claro e ensolarado, risadas podiam ser ouvidas no pátio da escola. E em sua academia, Harvey malhou sozinho. De repente, alguém o interrompeu. Foi Lenton. Ele perguntou se o cara conhecia o homem que tentou matá-lo, ao que recebeu resposta negativa. Lenton sentou-se no chão e começou a inventar vários motivos pelos quais eles poderiam tentar matar Harvey. Em seguida, ele acrescentou que algumas flexões não eliminarão todos os assassinos. Claro que para um vilão de primeira classe a força é importante, mas sua inteligência é muito mais importante. Harvey não entendeu da primeira vez, mas Lenton não parou de tentar alcançá-lo. O cara se levantou do chão e disse que não via nenhum benefício em estudar. Isso surpreendeu nosso herói, para dizer o mínimo, porque ele só conseguiu construir toda a sua vida graças ao seu conhecimento. E começou a convencer o cara, dizendo que sem estudar ele se tornaria mais um bandido cabeça dura, item de consumo do dono. Mas se adquirir o conhecimento necessário, se tornará o vilão número 1 do mundo. Harvey não ficou muito impressionado com o discurso motivacional, ele simplesmente se virou e caminhou em direção à saída, o que enfureceu Lenton. Foi no terceiro dia após a explosão no hospital que nosso personagem principal passou quase todo o tempo estudando. Ele lembrou que precisava eliminar todas as impossibilidades, por mais impensáveis que fossem as restantes. Lembrei-me de como, durante a evacuação do hospital, tirei o transmissor do ouvido de Abby. Ele conseguiu consertar e configurar, um sinal foi emitido e alguém do outro lado perguntou como foi a competição. Lenton respondeu, causando choque ao homem que falava com ele. O cara resolveu apenas se divertir e ofereceu um acordo ao interlocutor. Antes do personagem principal se tornar um vilão, ele achava que os assassinos eram muito misteriosos, mas depois percebeu que eram todos sem alma e péssimos. Um assassino apelidado de One Shot mirava da janela de um prédio abandonado, o nome o descrevia completamente. Ele tomou a posição mais conveniente para matar a vítima, que acabou sendo Harvey. Antes que ele tivesse tempo de puxar o gatilho, a visão bloqueou o olho humano. Um jovem pendurou-se de cabeça para baixo e cobriu a visão com o dedo. Ele fechou o cano com uma bolinha. O homem foi tomado de pânico, puxou freneticamente o gatilho, mas não houve tiro. E então a arma explodiu. O cara na corda conseguiu pular do prédio. Lenton mais uma vez salvou Harvey da morte. Aliás, foi ele quem matou esse maníaco antes mesmo de seu renascimento. Ele mancou para casa em esplêndida solidão por ruas estreitas e desertas, cercado por corvos. Atrás dele estava seu rabo, Mortar, o campeão do ringue de boxe underground, que não tem igual. O estilo do boxe é duro, agressivo, intimidante e tem força suficiente para quebrar um muro de pedra. No futuro, no verão, de férias na Itália, eles de alguma forma se cruzaram. Mas agora claramente não é hora de sentir saudades de uma velha amizade. Lenton quase recebeu um golpe fatal pelas costas. Mas, conhecendo as táticas dela, ele conseguiu se esquivar e pegar algo do bolso da camisa polo. Ao ver este dispositivo, Mortira congelou e tentou perguntar algo, mas não conseguiu falar claramente. E quando o ponto vermelho da mira laser apareceu bem no centro de sua testa, ela começou a implorar por misericórdia. Atrás do cara, satisfeito consigo mesmo, várias dezenas de olhos ardiam e nas mãos ele segurava o apontador laser mais comum, um brinquedo para gatos. Cerca de 30 gatos correram até o ponto vermelho e pularam sobre a menina, que começou a correr. Panos existe para matar Ethan,
mas ao entrar no círculo de vilões, você precisa conhecer bem seu inimigo e a si mesmo. Afinal, os assassinos também são pessoas, o que significa que também têm as suas fraquezas. Satisfeito com sua inteligência, Lenton sentou-se no chão e acariciou o gato de rua. Chegando em casa, ele contatou novamente o homem misterioso com a ajuda do receptor de Abby. Ele não entendia quais eram os objetivos que o cara estava perseguindo. Começou a se explicar, prometendo não interferir, mas sim ajudar no jogo, mas com a condição de que ele mesmo escolhesse a vítima. O homem disse que o jogo nunca havia sido divulgado e perguntou como o cara sabia disso. Foi o jogo do Kosovo, cujo logotipo ficou gravado na memória de Lenton como uma imagem brilhante. Esta é uma competição mortal dentro da empresa do Kosovo, cujo objetivo é identificar os indivíduos mais promissores e eliminar os funcionários mais fracos. No dia da competição, a comissão organizadora anuncia candidatos para o papel de vítimas através da Darkne. Quem matar a vítima ganha uma medalha e 5 milhões. O homem mudou de tom e disse que como o cara sabia do jogo, ele sabia claramente que estava falando com o chefe da empresa, e as ameaças estavam claramente fora de lugar aqui. Lenton afirmou arrogantemente que já se passaram 3 dias desde o incidente no hospital, mas não houve tentativas bem-sucedidas de matá-lo, e acrescentou que já tinha ameaçado e desafiado, minando a sua autoridade. Era impossível tolerar tamanha grosseria. O homem jogou o telefone na parede, quebrou em pedacinhos. Tudo isso foi observado pelos assassinos que haviam sido aleijados pelo menino, que no dia anterior havia tentado retirá-lo. Ambos estavam muito preocupados com sua reputação e carreira, porque tal incidente poderia arruiná-la completamente. Eles se entreolharam, parecia que as mesmas ideias vieram à mente deles. O homem disse que era um homem de meia idade com quase 1,80 m, e a menina acrescentou que a força dele é 3, não, 10 vezes maior que a dela. Eles descreveram um monstro real, e não um adolescente discreto que destrói tudo e todos em seu caminho. E então, o homem sugeriu que este poderia ser o mesmo caçador-assassino que uma vez matou 300 de seus inimigos em uma noite. Antes que tivessem tempo de inventar mais algumas histórias fantásticas, 2 tiros foram disparados e suas vidas foram interrompidas. Lester, o chefe da empresa Kosovo, não tolerava funcionários inúteis e sempre se despedia deles com facilidade. A porta se abriu atrás dele e um raio de luz entrou na sala. Uma garotinha de aparência angelical apareceu na porta e chamou baixinho por seu pai. Ele se agachou e perguntou gentilmente por que ela entrou. Porque lhe disseram para esperar lá fora. A menina disse que estava com fome. Ele pegou a filha pela mão e a conduziu para fora da sala, perguntando o que ela queria. 2 cadáveres foram deixados num quarto vazio, frio e escuro. No meio da noite, a pequena Leia entrou lá. Ela cruzou as mãos perto do rosto em um gesto estranho. Então ela fechou os olhos e estendeu a palma da mão para o corpo frio. De Lenton apareceu diante de seus olhos. Ela claramente o conhecia. O que viu surpreendeu-a desagradavelmente. Mais um dia de aula, a turma estava barulhenta com as conversas despreocupadas das crianças. A professora interrompeu a diversão batendo a mão na mesa e gritando. Ela começou a aula com os habituais momentos organizacionais, anunciou os próximos eventos, mas Sarah estava pensando em algo completamente diferente. Outra novidade foi a chegada de um professor de física que recruta alunos superdotados. E Lenton tornou-se candidato na turma deles. Quando a atenção de todos se voltou em sua direção, todos notaram que o cara estava dormindo profundamente, com a cabeça baixa sobre a mesa. Isso enfureceu a professora, e ela jogou um pedaço de giz nele. O cara pegou sem olhar. Então ele ergueu a cabeça, espreguiçou-se imponentemente, bocejou amplamente e disse que não iria a lugar nenhum. Ele estava claramente testando os nervos de sua professora, e ela não podia concordar com sua decisão. Ela respirou fundo e contou à turma a notícia de que uma nova garota estava sendo transferida para eles. Ela faltou 1 ano de estudo, então é 2 anos mais nova que as outras. Leia entrou na aula. Ela se apresentou modestamente, mas claramente impressionou. A professora mostrou-lhe onde ela poderia sentar-se e continuou a dar a aula. A garota foi até sua mesa, coletando olhares de admiração de seus colegas. Seu olhar caiu sobre Lenton deitado na mesa. Ela tentou tocá-lo, mas o cara assentiu e levantou a cabeça, o que deixou Leia muito envergonhada. Todos finalmente esperaram até o final da aula e se animaram durante o intervalo. Lenton saiu do escritório pelo corredor e dirigiu-se a algum lugar, com a garota seguindo. Quando ela chegou ao alcance do braço, ela tentou tocar novamente, mas o cara se esquivou. E então Sarah a puxou de volta. Perguntou se estava quente demais para usar luvas com esse tempo. Foi uma tentativa de iniciar um diálogo amigável.
Ela falou sobre o comitê em que fazia parte, pediu que ela assinasse alguma lista e tentou abraçar Leia, mas ela se afastou. Isso surpreendeu Sarah. Ela imediatamente se desculpou. A conversa foi interrompida por colegas que também coletavam assinaturas. Isso deixou Sarah muito irritada e, enquanto ela gritava com seus subordinados, Leia foi procurar seu alvo. Corri para o escritório dele. Ele estava parado perto do refrigerador, pegando água. Assim que ele estendeu a mão, o cara agarrou o pulso dela. Ele se virou e sibilou com raiva para que ela não ousasse usar sua habilidade nele. Ele ameaçou quebrar o pescoço dela, aproximou-se ainda mais do ouvido dela e perguntou se ela o entendia. A menina ficou muito envergonhada, suas pernas tremiam e suas bochechas estavam vermelhas, mas ela balançou a cabeça afirmativamente. Não estava claro quem ela era e o que precisava do nosso personagem principal. Houve passos rápidos e pedidos de misericórdia, e então um tiro, uma poça de sangue se espalhando pelo chão. O sangue fluiu para a sala ao lado pela fresta sob a porta. Um filme sobre bruxas e vampiros estava passando na grande tela da TV. Leia assistia com admiração esse melodrama arrogante e banal, devorando pipoca. Um vampiro masculino beijou sua amada bruxa. Ela olhou para aquilo com tanta admiração, ela queria tanto experimentar algo assim. Ela então pegou um folheto de admissão no ensino médio. Seus documentos de transferência foram apresentados e assinados. No dia seguinte, Leia ficou no corredor desta escola e observou Lenton secretamente. Tudo o que ela sabia sobre ele era que ele enlouquecia o pai dela. Então ele se tornou o inimigo número 1 para o resto da vida. A garota tinha um plano claro em sua cabeça segundo o qual ela faria com que ele se apaixonasse por ela e então revelasse sua verdadeira face. Finalmente ela receberá seu amor proibido. E quando ele se cansar de brincar com ele, ele permitirá que seu pai o mate. De acordo com suas lembranças, ele era zangado e arrogante, mas na vida acabou tendo uma aparência muito comum. Com a cabeça nas nuvens, ela ouviu todo o discurso da professora, e quando ela entrou na aula encantou a todos com sua aparência. Ela considerava cada um dos presentes nada mais que um peão em seu jogo. A única pessoa que realmente a interessava agora dormia em sua mesa. Ela decidiu que este era um ótimo momento para descobrir mais sobre ele. Os músculos do cara estavam tensos, os cantos dos lábios afiados, mas sua respiração e pulso indicavam que ele estava realmente dormindo. Leia olhou para ele com admiração, ele parecia muito forte para ela. Ela ficou encantada só de olhar para ele, seu coração começou a bater 2 vezes mais rápido. Sentada à sua mesa, ela escreveu tudo o que sabia sobre Lenton em um pedaço de papel. Da lista resultante, ela concluiu que ele era o protagonista típico ideal, mas ela estava muito preocupada com o amor de infância de Lenton, Sarah. Ela pensou consigo mesma que em sua história de amor a garota seria apenas uma personagem secundária. Uma nova tentativa de descobrir algo sobre sua amada. Leia queria encontrar o segredo mais profundo e terrível de seu coração para domar o cara. Ela tinha certeza de que mesmo que ele morresse, ele nunca saberia que ela tinha um superpoder. Mas naquele momento ocorreu o mesmo diálogo intenso entre eles. Leia simplesmente derreteu com isso, seu coração batia forte e seu corpo não obedeceu de jeito nenhum. Mais um dia na escola, o silêncio foi quebrado pelos gritos de Sarah. Ela estava muito preocupada com os próximos jogos esportivos. Seu sonho era ficar famosa, então ela tentou ser a primeira e a melhor em tudo, uma verdadeira perfeccionista. Lenton sugeriu que ela se tornasse advogada para defender o vilão mais prejudicial. Ela até gostou da ideia, e então alguém pediu para inscrevê-la em jogos esportivos. A garota empurrou Lenton com alegria. Mas quando vi que Leia queria participar dos jogos, fiquei muito surpreso. Ela acrescentou um detalhe anteriormente não considerado ao seu plano: ela precisava atrair a atenção do cara. E esse mesmo cara, o objeto dos seus sonhos, ficou em silêncio à margem. Sarah começou a oferecer a Leia várias modalidades esportivas, arremesso de peso, lançamento de dardo, salto, mas ela não conseguia fazer nada disso. Então ela declarou com orgulho que não tinha igual no balé e na equitação. Lenton tentou interromper esse diálogo sem sentido, dizendo que ela não estava mais na escola de elite, mas Sarah não permitiu que ele fizesse isso. Ela pegou a mão de Leia e elogiou-a por sua atitude positiva e entusiasmo. Sarah a convidou para experimentar tudo um por um e a levou ao estádio, ao mesmo tempo em que impôs seus serviços como tutora. Ela deu a ordem para correr, pensando em como poderia conquistar Leia para o seu lado. A menina falava sério em se mostrar bem na corrida, porque não era difícil. Mas, ao começar, ela tropeçou no cadarço desamarrado e caiu. Lenton estava parado ao lado da cama dela.
Ele disse secamente que estava feliz por ela estar bem e que ele precisava ir. Leia estava tão feliz que eram apenas os dois aqui, e quando ele já tinha se virado, ela agarrou a barra da camiseta dele. Ela ficou em silêncio e olhou para ele com pena. Ele suspirou pesadamente. O cara disse que muitas dúvidas se instalaram em sua alma. Leia decidiu que poderia tocá-lo, mas ele não permitiu que ela fizesse isso, porque ela poderia apenas falar. Ele a repreendeu de maneira bastante rude por não ser capaz de construir relacionamentos adequados com as pessoas. E ele se lembrou do último encontro deles. Só se deixou tocar uma vez, quando Leia estava morrendo. Ela finalmente soube como ele se sentia, mas culpou apenas a si mesma e sua habilidade pela morte. A garota olhou para ele perplexa sem saber por que ele ficou em silêncio e no que estava pensando. Para quebrar o silêncio, Lenton avisou-a e disse que era melhor não usar tal habilidade. Leia rapidamente começou a fazer todas as perguntas que lhe interessavam, mas ele se recusou a dar respostas, o que prejudicou muito seu orgulho. A última coisa que ela perguntou, com toda a seriedade, foi se ele iria matar o pai dela. Sem emoção desnecessária, Lenton disse que agora não. Ele se inclinou e sussurrou que acabaria tomando seu lugar, depois se virou e foi embora. Lester estava em seu escritório discutindo um novo objetivo com alguém. Nas mãos ele segurava uma fotografia de Lenton. Em casa, no silêncio e na escuridão, sem fazer nada, Ethan passava o dia. Mas então o telefone dele fez um barulho. Sarah escreveu para ele perguntando se ele poderia participar da competição. Lenton apareceu diante de seus olhos. Ignorando as mensagens anteriores, ele perguntou quando seria o funeral do amigo. Sarah interpretou isso como uma piada e enviou a Ethan uma foto dele. Ele não conseguia acreditar no que via. Lenton viajava sozinho no metrô lotado e se perguntava por que estava lutando contra a companhia de Kosovo. Porque no passado foi um bando de idiotas que pressionou Ethan para ganhar superpoderes. Antes que ele despertasse todas as suas forças, esses idiotas morreram um após o outro. Após várias escaramuças mortais, ele despertou todos os seus poderes e tornou-se invulnerável. Desta vez, Lenton decidiu cortar o problema pela raiz. Essas pessoas invencíveis são tão diferentes, mas todas têm uma coisa em comum: não confiam em ninguém. Foi perseguido por um estranho suspeito, que claramente trabalhava para o Kosovo. Ethan correu pelas ruas barulhentas, o mais longe possível das pessoas, o plano perfeito amadurecendo em sua cabeça. O seu objetivo era encontrar-se com o chefe do Kosovo, por isso precisava de ser apanhado pelos seus mercenários o mais naturalmente possível. Ele desempenhou o papel de um estudante comum que não entende nada de forma muito convincente. O homem estendeu a mão para agarrá-lo, mas foi chutado na cabeça. Ethan veio ao resgate e ordenou que o homem saísse. Lenton estava fora de si de raiva. Seu plano havia sido arruinado e Ethan estava se desculpando pelo que aconteceu da última vez. Ele estava sinceramente feliz por seu amigo estar vivo e nada o ameaçar agora. Mas, aparentemente, os mercenários do Kosovo também não podiam simplesmente desistir. Uma briga começou entre o homem e Ethan. Lenton ficou à margem e esperou, tentando descobrir o que fazer agora. Um homem estava sentado no telhado do prédio com uma pistola, mirou e atirou. A bala atingiu Ethan bem no pescoço e ele caiu no chão. Lenton ficou assustado, pois se ele já tivesse se transformado em super-herói, então todos os seus esforços iriam por água abaixo. Ele disse ao mercenário para não tocar no amigo. Ambos tinham sacolas colocadas sobre suas cabeças e amarradas. Neste momento, Sarah estava tentando contatá-lo e estava muito preocupada porque ele não atendia. Ethan acordou sozinho, com um barulho alto. Ele levantou a cabeça e olhou em volta. Estava sentado em uma sala sem janelas, iluminada por uma lâmpada fraca. E ele próprio estava bem amarrado. A fonte do barulho provavelmente era algum tipo de rádio no canto da sala. De Lenton foi ouvida atrás dele. Ele disse que acordou há quase 4 horas e meia. Ethan perguntou se ele estava amarrado e se virou, paralisado de horror. Seu amigo estava de pé nas costas de uma cadeira com as mãos amarradas e uma corda em volta do pescoço. Lenton culpou Ethan por tudo o que aconteceu e disse que tudo teria ficado bem se ele não tivesse interferido em seus próprios negócios. O futuro super-herói estava muito nervoso, mas prometeu inventar algo e tirá-los daqui. Com um movimento brusco, ele bateu a cadeira e a si mesmo contra a parede, na esperança de quebrá-la. Nenhuma alegria a Lenton. Ele pediu-lhe que movesse sua cadeira de maneira mais confortável para não cair. Ele estava parado há várias horas, apoiado na ponta do pé direito. Ethan começou a pular em sua direção. Ele tentou mover cuidadosamente a cadeira com o joelho, mas ele acidentalmente o deixou cair, o único apoio de Lenton, e ele ficou suspenso no ar. A corda apertou sua garganta,
Ele começou a engasgar, o pânico tomou conta de ambos. Ethan caiu no chão naquele exato momento e pegou a cadeira com os dentes, aproximando-a do amigo. Lenton apoiou os dedos dos pés nele. Os rapazes exalaram. Reinou um silêncio mortal, interrompido por suspiros barulhentos. Eles levaram cerca de 1 minuto para se acalmarem. Sorrisos apareceram em seus rostos e eles riram alto. Ethan disse que, embora eles se conhecessem há muito tempo, nunca tinha ouvido Lenton rir daquele jeito. E ele disse que se morresse em seus braços antes de atingir seu objetivo, nunca o perdoaria. Essas palavras deixaram o herói feliz, pois uma pessoa sem objetivo é apenas um recipiente que só respira. Ele se lembrou de como salvou Lenton de valentões mais de uma vez no passado. Anteriormente, ele era um recipiente vazio, não se importava profundamente com tudo e com todos, até mesmo com ele mesmo. E por mais que Ethan tentasse apoiar o amigo, ele teve pouco sucesso. Ele não pode controlar os pensamentos e sentimentos de outras pessoas. Ele disse que não importa para ele qual é o objetivo de Lenton, ele com certeza o alcançará. Porque é ótimo saber que ele finalmente está vivo. Essas palavras confundiram o cara, mas naquele momento a porta se abriu. Lester estava na soleira, ele estava prestes a começar o interrogatório. Ao longo de 30 anos, este método de interrogatório tornou-se o seu favorito. Ele demonstrou perfeitamente os elementos de um interrogatório adequado. Lester pegou Ethan do chão. E então ele se virou para Lenton e perguntou se ele entendia do que estava falando. O cara se fez de bobo e disse que o rádio estava interrompendo tudo e ele não ouvia nada. Isso enfureceu o homem e, com um movimento brusco, ele derrubou a cadeira sob seus pés. Segurando o rosto de Lenton com a mão, ele murmurou entre dentes que ele dificilmente parecia alguém com quem você pudesse conversar gentilmente. Ethan não pôde ver seu amigo sendo torturado, ele gritou alto e correu para frente, quebrando as cordas. Lester lembrou que Lenton é apenas um estudante, mas já fez sérios inimigos que querem matá-lo. O cara tentou fingir que não entendia o que estava falando, mas o homem disse que então ele poderia agir mal e pegou o telefone. Nosso personagem principal entrou em pânico e perguntou se estaria protegido se contasse tudo. Lester percebeu que por outro lado ainda era uma criança, da mesma idade da filha. E não há benefício em matá-lo, porque extrair informações de um homem morto não funcionará. O cara pediu para ele se aproximar um pouco mais e sussurrou que algumas pessoas não são o que parecem. Agarrando a corda com as mãos, ele se ergueu um pouco mais e o chutou no rosto. O homem voou para cima da mesa e Lenton brincou dizendo que os nós eram muito fáceis de desatar. Ele tentou se levantar, mas Ethan o impediu para que seu amigo pudesse escapar. Mas fugir não fazia parte de seus planos. Ele ficou aqui por 5 horas e aguentou as travessuras desse cara por meio-dia, esperando o momento certo. Ele apertou um botão escondido na parede e Lester se viu numa jaula. Lenton abordou a armadilha com confiança e disse que toda a sua longa investigação foi por estupidez, porque ele nem sabia seu nome. E então ele se apresentou com orgulho e presunção como panos. Depois disse que agora era sua vez de conduzir o interrogatório. Lester não pôde deixar de rir. Disse que não era tão estúpido a ponto de não cuidar das rotas de fuga. Ele ainda estava com o telefone na mão, discou o número, os bips começaram a tocar, Lenton começou a implorar para que ele parasse. Ele não sabia para quem o bandido ligaria, mas só havia uma pessoa em sua vida por quem ele se importava sinceramente, sua tia Marta.